Algumas pessoas gostam de criticar essa oração do Pai Nosso. Eu juntei aqui algumas críticas e dei as minhas respostas para isso. Primeira coisa é, a oração do Pai Nosso é apenas um roteiro de como nós devemos orar. Ela só nos ensina como orar. O Pai Nosso não serve para mais, é um roteiro. Contra isso eu digo o seguinte, vamos lá. Primeiro, nada impede que o Pai Nosso também sirva de modelo, como também nós temos demais passagens da Bíblia que fazem isso. Por exemplo, se você ler Salmos, quem de vocês já não fez uma leitura de um salmo e falou, eu vou usar esse salmo como base para uma oração que eu vou fazer? Aliás, tem muitas igrejas que incentivam você pegar trechos da Bíblia e fazer desse trecho a tua oração. Vá lendo versículo por versículo, em voz alta, conversando a Deus. Deus, mas esse versículo eu não estou conseguindo. Ou eu tomo posse dessa bênção, ou eu acredito que isso é meu. Assim também, qualquer parte da Bíblia também pode ser um modelo, mas não quer dizer que você vai deixar de ler um salmo ou uma outra oração da Bíblia do jeito que está escrito. Jesus respondeu, aqui eu peguei a tradução de hoje, né? Quando vocês orarem, digam, Pai. Quem é professor de português além da minha esposa aqui? Está lá dentro. Está lá dentro, mas o que eu digo? É um verbo, certo? Mas em que forma está esse verbo? Imperativo afirmativo, ou seja, é uma ordem. Não é uma sugestão. Vocês digam assim, vocês orem assim. É uma instrução de Deus. Vamos lá? Outra crítica. Vamos lá, Rafinha. Repetir uma oração como o Pai Nosso é uma vã repetição. E isso Jesus condenou. Isso aqui muita gente diz. Bom, primeiramente, Jesus condenou o quê? As vãs repetições e não as repetições em si. E quer o próprio Senhor Jesus como nosso modelo? Então olha lá. Jesus vai fazer o quê? Nesses versículos que eu vou mostrar. O próprio Senhor Jesus mesmo repetiu uma oração numa mesma noite. Não foi nem em outro dia. Foi numa mesma noite. Vamos ver quais são os versículos? Mateus 26, 44 diz: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ele está lá. Pode abrir a Bíblia. Não estou adulterando a palavra, não. E vamos agora ver outro versículo também que diz, em Marcos 14, 39, é o mesmo fato, quer dizer, não foi só Mateus que escreveu daquela forma, foi também o Marcos, em 14, 39, que diz: retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E olha aqui, Marcos, sabe de onde ele recebeu a informação que isso aconteceu? Sabe qual é o grande instrutor do Marcos? Mateus era um dos apóstolos, você sabe disso, né? Marcos não era um dos apóstolos, mas sabe quem que foi o grande instrutor dele? Pedro. Então o apóstolo Pedro deve ter falado, eu ouvi, ele repetiu lá, né? Vamos continuar. E o que então dizer de uma bênção final proferida no final do culto, quando ele tira da Bíblia? Quem estava hoje de manhã, houve um pessoal que foi na Capela do Redentor, né? Vocês repararam no final o que o pastor Klaus fez? Ele leu exatamente, ele abriu a Bíblia dele e leu. Deixou de ser oração? Deixou de ser alguma coisa, um conteúdo de Deus? Pelo contrário, se você duvida, eu tomo posse disso aí, eu quero para mim. Números diz que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu tomo posse disso. Pode ler quantas vezes quiser, pode repetir a mesma oração quantas vezes quiser, eu tomo posse todas as vezes. Outra oração, quer ver? É quando você vem em 2 Coríntios 13, 13, muitos pastores também fazem isso. A graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Você não vai deixar, você vai falar, mas eu já sei como termina a oração, você não vai deixar de pegar isso para você? Eu pego, isso é para mim. Pode repetir 20 vezes eu vou pegar. Pode repetir 2.000 vezes, eu vou pegar 2.000 vezes, assim por diante. Vamos lá? Orar a Deus, alguns falam que é um ato mecânico e sem vida. Bom, vamos entender primeiramente o que é um ato mecânico. Ele é feito de forma irrefletida, não penso. Dá para voltar, por favor? Dá para voltar, por favor?
é um ato, é uma forma irrefletida, sem pensar e sem intervenção da nossa vontade, lembrando o funcionamento de uma máquina. Bom, muita gente ora orações dessa forma, mas você está recebendo a explicação completa hoje. Então você não precisa ser uma máquina. E outra coisa, vamos lá, avançando. Na verdade, qualquer coisa que nós fazemos pode correr esse risco. Você pode louvar Deus mecanicamente. Já sei como é a letra da música, começa lá e canta. Ou não faz? Você já viu gente fazendo isso? Eu já vi. Já vi pessoas que até contribuem. Passou lá a cestinha lá, levanta o braço, já joga lá. Não faz com o coração, não faz de maneira... É porque tem que orar, porque tem que contribuir, tá lá, passou. E tem gente que também faz até saudações. Quem de vocês já não cumprimenta todo mundo assim? Ai, bom dia, tudo bem? Tudo bem. É mecânico. Você às vezes está passando um mau problema e não fala qual é o problema. Nem para a pessoa poder orar para você. Em Mateus 26, 41, Jesus nos dá uma advertência para que a gente tome cuidado com esse mecanismo, dizendo o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Ok? Continuando. Tudo que você faz, conforme Colossenses, tem que ser para Deus. Vamos ver o versículo? Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Inclusive orar o Pai Nosso. Inclusive orar uma oração qualquer. Não precisa ser só Pai Nosso, pode ser. Existem outras orações também. Ok? Próximo. Tiago 1,6 a 8 diz o seguinte, que qualquer oração deve ser feita com fé para ter valor e proveito. Vamos ver o que diz lá o versículo? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Esse homem seria um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, se você fizer uma oração decorada ou falada, ensinada por Jesus ou inventada por você, se você não tiver fé, o efeito é o mesmo, não tem nenhum proveito. Vamos lá? Próximo. Próximo. A oração do Pai Nosso não deveria ser falada em conjunto, em uníssono. Alguns falam isso, é pecado falar isso em conjunto. Por que vai falar junto? Bom, vamos ver então. Nós não cantamos as coisas em conjunto? Nós também não adoramos? Não fazemos essas coisas em conjunto? Então também isso é pecado? De jeito nenhum. E vamos ver o que diz em Apocalipse 5, os versículos 11, 12 e 13. No primeiro você tem o quê? Vamos lá. Nosso computador está um pouco lento hoje, né? Vamos lá. Em Apocalipse 5 existe um momento de adoração, tá? Existe um momento em que existem alguns fatos. Infelizmente agora o computador resolveu acelerar só para me deixar confuso aqui na frente, né? Mas você pode ler lá em Apocalipse 5, tá? Vamos pegar o 13, por exemplo. Então ouvi que toda criatura que há no céu e na terra, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que há neles, estavam dizendo o quê? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória. Estavam falando. Ou não estavam falando junto? Estavam falando todo mundo junto, né? Continuando. Se você vai ver que a igreja primitiva também levantava a voz em unidade. Em Atos 4, 24 a 24, você lê a seguinte frase: ouvindo isso, o relato de que Pedro tinha trazido para eles, né? Unânimes levantaram a voz a Deus dizendo, portanto nem é cantado, né? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar. E assim você pode continuar lendo o restante daquilo que foi dito. Disseram unânimes. Ok? Continuando.